Boa tarde a todos. Nesse vídeo aula de hoje, dentro da cadeira de Administração de Produção e Operações ou Materiais, nós vamos focar em um tópico de grande relevância para quem estuda produção e operações, que é a questão da estratégia da empresa e a implicação que essa estratégia tem nos sistemas de produção que ela passa a adotar. E como parte para facilitar a compreensão, será deixada uma atividade envolvendo o vídeo chamado Corona, que não é o coronavírus, mas a cerveja mexicana chamada Corona. Então vamos lá. Quando nós falamos de estratégia, planejamento estratégico, nós estamos falando das decisões que são tomadas pela cúpula da empresa, que definem qual é o direcionamento estratégico que aquela empresa vai adotar. Ela vai competir, por exemplo, baseado no modelo tradicional de serviço de táxi, se é uma empresa que oferece serviços de táxi, por exemplo. Um outro exemplo que nós podemos colocar é: nós vamos produzir navios para carga ou navios adaptados para cruzeiros? Então, a mensagem principal para nós entendermos o que é estratégia, no nível estratégico, ou também chamada estratégia corporativa, é entender que são os grandes direcionamentos que serão dados à empresa. E tudo mais, o processo produtivo, a capacitação das pessoas, o mercado que vai escolher para atuar, a variedade de produtos, o nível de serviço, tudo isso será em função dessa estratégia. Portanto, aqui representado conforme nesta figura. Então, a ligação da estratégia corporativa e competitiva se dá exatamente na medida em que esse direcionamento, que é definido para a empresa, esse direcionamento estratégico, qual é o caminho que vai ser escolhido para competir, em função das crenças e das suposições sobre o meio ambiente. Aí eu queria que vocês lembrassem a aula em que nós falamos sobre estratégia, pontos fortes, pontos fracos, que diz respeito à empresa, ameaças e oportunidades, que diz respeito ao ambiente no qual a empresa está. Então, faz-se uma análise do mercado, definem-se prioridades estratégicas, percebe-se o que está acontecendo no mundo acerca das grandes operações de produção, definido as prioridades competitivas em função dessa análise do mercado, leia-se aqui uma análise bastante abrangente. Partes então para o desenvolvimento de um novo serviço ou produto, ou o aperfeiçoamento do que já se tem. E aí define-se qual vai ser a estratégia de operações. A estratégia de operações é uma estratégia no nível gerencial, porque ela é um desdobramento da estratégia corporativa. Então, nós temos as estratégias de RH, as estratégias de marketing, as estratégias de produção, de TI, finanças e assim sucessivamente. Em função dessa estratégia de operações, ela vai conferir à empresa o que nós chamamos de competências competitivas. Competências que eu tinha, que eu quero reforçar, ou competências que eu não tinha e vou passar a reforçar. Um exemplo bastante específico que nós podemos passar é exatamente a necessidade que todo o setor de educação está passando para oferecer aos seus clientes, durante esse período de isolamento social, uma oferta de serviço baseado na tecnologia. E isso implica em que os professores agreguem
que os funcionários do sistema de educação privada e pública agreguem novas competências para poder, no olhar do cliente, perceber o nível de serviço oferecido. As competências competitivas reforçadas e ou adquiridas serão questionadas. Há alguma lacuna de desempenho em função da agregação dessa competência competitiva? Não, então passa a incorporar a estratégia corporativa. Se houver alguma lacuna de desempenho, então ela vem para aperfeiçoar a estratégia de operações. Então, falando um pouco mais específico, e sem querer aqui se deter muito nessa parte, as estratégias corporativas dizem respeito, conforme se observa aqui, à investigação ambiental, as competências essenciais que eu tenho hoje e as que eu devo adquirir, aos processos essenciais, lembre-se, os processos que estão envolvendo, por exemplo, toda a cadeia produtiva. Antes a empresa só se focava na produção em si. Agora ela enxerga, por exemplo, toda a cadeia. Portanto, o gerenciamento da cadeia de suprimento. Isso é uma mudança de postura estratégica. Faz-se análise de mercado, conforme foi dito, definem-se as prioridades competitivas que envolvem as questões de custo, qualidade, tempo e flexibilidade, conforme nós vamos mostrar daqui a pouco. Uma vez definindo essas prioridades, elas irão orientar, juntamente com as informações oriundas desta parte da análise ambiental, as estratégias de operações. E em função das prioridades competitivas, ter-se-á como impacto o desenvolvimento de novos serviços e produtos. De sorte a que isso vai exigir o desenho de um novo projeto, a análise da sua viabilidade, o seu próprio desenvolvimento e também o lançamento desse produto ou serviço no mercado. Uma vez tomadas decisões de operações, que são basicamente de administrar o processo, e aqui nós vamos apontar alguns exemplos para ficarmos mais objetivados nesse entendimento, e administrar as cadeias de valor. Uma vez tomadas essas decisões, portanto, isso vai ter impacto nas competências competitivas de produção, as que eu tenho, as que eu preciso incorporar por conta das novas realidades. Um exemplo, a introdução da indústria 4.0 em toda a cadeia do gerenciamento da cadeia de suprimento. E aquelas que eu terei que me preparar para absorver para a minha empresa. Então, missão, visão corporativa, estratégia corporativa, grande direcionamento, estratégia competitiva, entre as quais a de produção, as táticas funcionais e as operações funcionais. Porque, como eu falei, todo o direcionamento de uma empresa ele tem que se desdobrar ao nível até do João, que trabalha no chão de fábrica. Portanto, a estratégia competitiva ela tem que buscar, definir como eu vou competir nesse mercado. Como a minha empresa vai competir nesse mercado. Um exemplo que nós podemos dar de estratégia competitiva no mercado de cerveja é a maneira como a Heineken compete e a maneira como a Corona mexicana compete. E essa estratégia competitiva, ela se reflete em gerar mais benefícios para os clientes, porém, sem esquecer dos custos para a empresa. Essas decisões de que mais benefícios ou menos benefícios, o mais por menos, e a que custo eu vou oferecer isso, implica na margem de lucro e no volume de vendas que essa empresa virá a produzir. Como consequência disso, há 3 possibilidades de competir. Competir liderando em custos, em que a empresa, conforme nós vamos ver, o foco dela é em grandes volumes de produção.
Por exemplo, a Heineken produz bilhões de litros de garrafas de cerveja. A Corona, igualmente. Se nós observarmos o parque produtivo dela e a maneira como ela produz, ela tem poucas variedades de cerveja. Então, nós podemos afirmar que ela adota uma estratégia de liderança de custos. Ainda no mercado de cerveja, a gente pode observar que uma determinada empresa que passa a elaborar uma cerveja mais artesanal, ela está adotando uma estratégia de diferenciação. O que é mais importante é que, em função de cada uma dessas estratégias, isso vai implicar na forma como serão produzidos esses produtos. Imaginemos uma empresa que fabrica navios e ela só fabrica navios para a guerra. Então, essa estratégia, ela adota uma postura focalizada e por projeto. Porque cada país, por exemplo, requeriria um navio com tais e tais características. Então, toda estratégia de focalização implica em um modelo de sistema de produção sob encomenda. Toda estratégia que adota a diferenciação no sentido de atender o mercado com características que os clientes desejam e eles estão dispostos a pagar aquele preço por aquele produto. Exemplo, Ferrari, Porsche e assim sucessivamente. Para essas empresas, o modelo mais adequado é o de lotes. Na liderança de custos, há duas possibilidades: sistemas produtivos contínuos e em massa. E, portanto, os sistemas produtivos são o reflexo da estratégia de como a empresa está competindo em seu setor. Assim, para compreendermos melhor esse desdobramento, vejamos aqui. Nós temos as estratégias de estoques, enquanto estratégia de produção, quais níveis de estoques, como vai ser a disposição dos estoques, quais os métodos que a empresa vai adotar de controle de estoque, quais são as estratégias de transporte, quais serão os modais, 1, 2, 3 ou uma combinação deles, como vai ser a programação da frota, o que é programação da frota, que dia, que semana, que tipo de veículo, com qual capacidade, em função dos tempos de execução dessas rotas, roteirização, definição do melhor caminho, consolidação do embarque, é o que nós chamamos na área de logística, por exemplo, nos Correios, expedição. Tratamento da carga, preparação para ser expedida, que é exatamente consolidar a carga de acordo com os destinos para serem colocados nos veículos, nos modais escolhidos. E a estratégia de localização. Então, localização e dimensionamento de facilidades, nós vamos ver aqui alguns exemplos. Facilidades serão próprias ou não, seleção de fornecedores, daí a razão de nós termos estudado na seção 2 o chamado procurement, e a seleção de demandas. Vejamos aqui, e isso, o conjunto dessas três estratégias forma o que nós chamamos do planejamento logístico, que leva a um nível de serviço desejado pela empresa em função da sua estratégia competitiva. E a sua estratégia competitiva em função da sua estratégia corporativa. Portanto, as áreas-chave para o planejamento estratégico dizem respeito à demanda, que tipos e posicionamento de clientes influenciam na configuração da rede logística. Cada cliente demanda níveis de serviços diferentes e cada cliente apresenta o seu tamanho, as suas necessidades diferentes. O níveis de serviços muito elevados
ou exigências dos clientes por serviços muito elevados irão requerer nível de serviços mais elevados ainda. Portanto, os custos logísticos nessa situação são muito sensíveis ao nível de serviço que eu vou prestar para o cliente. E a compatibilidade desse nível de serviço a esse perfil do cliente, que é o mais importante. As características do produto, o valor, o peso, o volume, os riscos, a embalagem, etc., que impactam nas operações e custos em função da demanda e desse nível de serviços. A política de precificação vai ser baseada em quê? Nos custos dos serviços oferecidos, mas qual vai ser esse preço? Vai estar baseado no volume? Quanto mais compra o cliente, mais eu dou um desconto? Vai estar baseada na retenção do cliente? Enfim, uma área que aqui se integra com o marketing. Custos logísticos. Todas as empresas devem buscar pelo menor custo total, o custo de toda a cadeia, como a gente tem falado. Aumento dos ganhos, diminuição das perdas. Aqui tem um exemplo para entendermos melhor as questões típicas em logística. No nível estratégico, quantidade, tamanho e localização da rede. Onde vai ser a fábrica? Onde vai ser o armazém? No nível operacional, é designação das cargas para cada facilidade. O outro exemplo, para não nos determos muito, os estoques. Então, qual é a política de estoque? Push, empurrar, puxar, just in time, ou seja, o meu estoque vai ser de acordo com o meu nível de produção e onde os meus clientes, meus fornecedores estarão próximos a mim. E no nível operacional, as rotatividades, com que reposição, todos os sistemas que eu implemento, o dia a dia de como eu controlo a entrada e saída desse estoque. Portanto, definir a estratégia produtiva baseada nos critérios de desempenho e nas áreas de decisão que envolvem as instalações, a capacidade de produção, a tecnologia e a integração, eu estou definindo a minha chamada política de produção. Com efeito, os critérios de desempenho, que nós chamamos de custo, qualidade, desempenho de entrega e flexibilidade, eles remetem à orientação da empresa para buscá-lo. Quando nós falamos de custo, nós estamos querendo dizer produzir bens e serviços a um custo mais baixo do que a concorrência. Não esqueçam. Nós estamos no nível da estratégia competitiva. Como eu estou competindo? E aí lembre-se, como a Corona faz para competir no setor de cervejaria com a Heineken, por exemplo. Qualidade. Produzir bens e serviços com desempenho de qualidade mais alto do que a concorrência. Mais uma vez, a concorrência. Numa estratégia competitiva, o elemento que baliza o meu nível de desempenho é não só a voz do cliente, mas também a minha comparação com o meu maior concorrente no mercado, ou os maiores concorrentes do mercado. Qual o desempenho de entrega? Ter confiabilidade e velocidade nos prazos de entrega dos bens e serviços melhores que a concorrência. Minha capacidade de ser flexível. Sou capaz de reagir de forma rápida a eventos repentinos e inesperados. Exemplo, a IP, recentemente, que produz, todo mundo sabe, produtos de higienização, produtos voltados para limpeza de cozinha, etc. Tem mostrado na televisão que está produzindo álcool gel, além de está produzindo sabão e vai doá-lo. Isso é uma ação de natureza de responsabilidade socioambiental. Mas o que é relevante aqui é a capacidade que essa empresa está fazendo para deixar de produzir detergente e passar a produzir álcool. Da mesma forma, como nós podemos citar algumas empresas de cervejarias que estão, já que eles fazem cervejas, eles têm álcool. Então também estão produzindo álcool gel. E a questão ético-social, conforme nós falamos, é que
Nenhuma empresa hoje pode produzir bens e serviços sem respeitar a ética dos negócios e a sociedade em geral. E aí vem a grande discussão. O que vem primeiro? É a questão da saúde sanitária ou a saúde da economia? Fica para vocês refletirem sobre isso. Avançando, portanto, nesta questão e melhor compreendendo o que é esse critério de desempenho chamado custo, custo diz respeito às operações de baixo custo. Baixo custo aqui não quer dizer fazer produtos de má qualidade, porque eu uso matérias-primas de má qualidade, absolutamente. É que eu consigo fazer a fabricação do meu produto com menor custo unitário que o meu concorrente. Qualidade, a qualidade sobre a ótica do meu cliente estar sempre superior do concorrente. E ela é uma qualidade consistente. Não é só num lote que o produto saiu com uma qualidade superior, mas em todo o tempo que eu estou no mercado, eu demonstro essa qualidade. O tempo diz respeito à rapidez com que eu entrego, a entrega no prazo e a velocidade de desenvolvimento de novos produtos e serviços, que não deixa de estar relacionado à ideia da flexibilidade. E a flexibilidade diz respeito à personalização. O meu sistema produtivo é capaz de atender uma demanda específica de um determinado cliente? O meu sistema produtivo é capaz de absorver a ampliação do mix de produtos que eu estou produzindo? Um exemplo seria, por exemplo, como seria o caso da MAN, o vídeo que nós mostramos em sala de aula, em que ele faz veículos para caminhoneiros e de repente tem que montar veículos para o exército, por exemplo. Portanto, fechando esse ciclo e compreendendo o que seriam essas áreas de decisão, e nos parece, portanto, que aqui é autossugestivo, vamos falar apenas da compreensão de algum desses itens. As instalações, quando eu tomo áreas de decisões referindo-se às instalações, eu tenho que me perguntar qual é a localização geográfica que eu vou colocar no Nordeste, no Ceará, em Pernambuco. Um grande exemplo era, há muito tempo atrás, estava se discutindo quantas refinarias teriam que ter o Nordeste e onde elas teriam que ter. E aí, naquela época, nós tivemos os embates, né, da questão de onde era mais tecnicamente, aqui nós estamos falando tecnicamente, porém não possamos deixar de incluir a questão política, mas tecnicamente, onde é que de fato caberia uma refinaria? A capacidade de produção, qual é o seu nível? Qual o nível? 3.000 veículos por mês? Os Bengals, os biscoitos Bengals. Quantos Bengals, sacos de Bengals, né, pacotes de Bengals eu vou produzir? Como obtê-la e como incrementar essa capacidade de produção? Aqui nós não podemos dissociar da ideia de flexibilidade. Que tecnologias eu vou utilizar? Que tipo de equipamentos, os mais modernos? Eu vou usar a tecnologia chamada Indústria 4.0? E assim sucessivamente. Muito bem, dito tudo isso, nós podemos agora começar a falar das implicações que isso tem no sistema produtivo. E daí encerramos o nosso vídeo aula. As estratégias competitivas impactam a maneira como as empresas competem, seja em liderança de custo, em diferenciação ou focalização, impactam na forma como elas adotam o seu sistema de produção para produzir aquele bem ou serviço. Como nós dissemos, quando se adota uma estratégia de liderança de custos, dois sistemas produtivos são possíveis, os contínuos e em massa, que serão caracterizados daqui a pouco. Quando eu adoto uma estratégia de diferenciação, necessariamente eu tenho que adotar um sistema produtivo chamado em lotes. E quando eu adoto uma estratégia de focalização, que é buscar atender um nicho específico do mercado, como nós falamos, eu produzir navios,
voltado apenas para o setor petroleiro, porque esses navios estarão apenas desenhados o seu projeto e o prazo, o nível de qualidade desses navios voltado para esse segmento. Mas eu também posso, adotando uma estratégia de focalização, navios para cruzeiros, próprio para cruzeiros. Isso tem implicações na envergadura do navio, na força de propulsão desses navios, e etc, etc. Portanto, os sistemas produtivos, eles são definidos em função do seu grau de padronização dos produtos ou não. Quanto mais padronizado, continua em massa, como nós vamos ver. Ao volume de produção que é demandado, que eu devo produzir. A forma de organização que eu me organizo em termos de produção para atender essa demanda. E o importante é que uma empresa ela pode utilizar de um ou mais sistemas produzidos para conviver entre si em função das estratégias. Professor, uma empresa ela pode adotar uma estratégia de liderança de custos e também uma estratégia de diferenciação? Ela pode até adotar uma estratégia de focalização? Sim, se ela tiver em condições de atender esses diferentes mercados, não há nenhum problema. Não é um dilema escolher um ou outro. Muito bem, vamos então falar das características desses sistemas de produção. Os sistemas de produção contínua em massa, eles são muito eficazes quando eu produzo em grandes volumes, portanto, estratégia de liderança de custo. Porém, eu tenho uma baixa variedade. Então, ele é mais eficaz quando eu tenho um grande volume e baixa variedade. Já os sistemas de produção repetidos em lotes, que é o da diferenciação, ele apresenta custos variáveis muito altos quando eu tenho um grande volume e uma baixa variedade. Mas ele é mais eficaz quando eu tenho um médio volume e média variedade. Os sistemas sob encomenda, eles são mais eficazes quando se trata de pequeno volume e de uma grande variedade. Por exemplo, eu faço navios militares, faço navios para transporte a granel, por exemplo, alimentos, minério, e navios para turismo. Então eu posso atender esses três mercados, mas é uma quantidade bem menor. E todos esses navios são produzidos sob encomenda, que é diferente de produzir cervejas. Professor, então uma empresa cervejaria ela pode adotar uma estratégia de liderança de custo e diferenciação, produzindo cervejas tradicionais, como nós conhecemos, e cervejas mais específicas? Sim, se assim ela tiver as competências centrais e essenciais para tanto. Ok? Então esse quadro ele sintetiza o sistema de produção e demonstra que onde é que eles são mais eficazes. Portanto, contínuos em massa eficaz quando se trata de grande volume e baixa variedade. Sob encomenda, ele é mais eficaz quando tem pequeno volume e grande variedade. Lembrando, contínuo em massa, mais apropriado para a liderança de custo. Repetitivos em lotes, quando eu estou numa diferenciação em lotes, uma estratégia de diferenciação. E sob encomenda, quando eu estou numa estratégia de focalização. Bom, então vamos às características principais e exemplos, né, de sistemas produtivos contínuos. Eu vou começar mostrando exemplos. A produção de energia elétrica, de petróleo, produtos químicos, todos eles apresentam essas características. É usado quando há uma alta uniformidade de produção. Então a energia elétrica ela tem uma uniformidade de produção e de distribuição. Há uma demanda uniforme. Uniforme em que sentido? Ela não é muito variável. Os produtos e processos são interdependentes. O que é interdependente? Um precisa do outro. A baixa flexibilidade para a mudança de produto. Eu quero uma gasolina tal. Bom, aí não dá para aquela empresa fazê-lo.
Uma outra característica, são muitas que vocês aqui poderão ver, a gente tirar dúvidas, né, no fórum, é o baixo lead time, ou seja, o tempo desde a matéria-prima até o produto acabado. O setup diz respeito à troca de ferramentas. Normalmente, quando se produz petróleo, para você fazer mudanças, você precisa preparar a máquina, você leva tempo para a preparação daquela máquina. Um outro exemplo que nós podemos colocar aqui são as siderúrgicas, né? Que produzem placas de aços que vão para as placas de aço que vão para as indústrias automobilísticas. Em serviços, nós podemos citar como contínuo serviço de limpeza contínua, sistema de monitoramento por radar, o home bank. Então, os bancos virtuais que nós temos aí, eles trabalham exatamente com a estratégia de liderança de custo, aparentemente, né? A gente acha que é uma diferenciação, mas não é, pelo menos até que se prove o contrário. Mas, basicamente, ele procura, por meio de uma plataforma digital, ter um custo unitário extremamente baixo. O modelo em massa, adotando o mesmo processo de explicação, vamos pelo exemplo. Montadoras de automóveis, eletrodomésticos, grandes confecções de roupas, companhias aéreas, empresas que editoram jornais e revistas, são exemplos de estratégias de liderança de custo em que o sistema produtivo mais eficaz é em massa. Então, algumas grandes características: grande escala de produtos altamente padronizados. Aqui a palavra-chave é altamente padronizados. Não são passíveis de automação em processos contínuos. Normalmente a produção em massa, se ele for contínuo, ele não é passível de automação. Exige alta participação de mão de obra especializada na transformação do produto. Então, o que é uma mão de obra especializada? Aquela pessoa ela domina um nível menor de produção. Ok? Outro exemplo, o lead time do produto é baixo, variável chave, isso aqui é importante, ou seja, o tempo, né, que leva na produção em massa, desde a matéria-prima ser transformada, processamento até produto acabado, ele demora pouco tempo. E aí eu gostaria que vocês relembrassem o caso da MAN, quando nós falamos de outsourcing. E o planejamento da estratégia da produção é voltar para a redução de custos com critério de desempenho, aqueles critérios que nós falamos. Em lotes, que é mais apropriado, eficaz, né? Vamos usar a expressão mais adequada, mais apropriado para as estratégias de diferenciação. Então, eu tenho uma produção de volume médio de produtos e serviços, mas que são padronizados em lotes. Cada lote segue uma série de operações programadas. A flexibilidade que existe é para atender diferentes pedidos de clientes e flutuações da demanda. Eu emprego equipamentos pouco especializados. Os centros de trabalho se constituem nos que nós chamamos de departamento. O lead time produtivo ele é maior. Por exemplo, se você vê produtos como a Ferrari, Porsche, então você vê que eles levam um pouco mais de tempo porque você vai trabalhando um pouco mais artesanal a produção desses produtos. Maior diversidade, programação empurrada ou puxada, isso nós vamos explicar mais adiante. Nós chamamos de empurrada, é que a empresa vai produzindo sem olhar para o ritmo do consumo da demanda. A puxada é quando quem define o meu ritmo de produção é a própria demanda. Aqui é importante frisar que o planejamento estratégico da produção é o foco na confiabilidade, velocidade e flexibilidade, que são os indicadores de desempenho. O exemplo, fornecedores da cadeia produtiva automobilística, as empresas do setor metalomecânico, as tecelagens. Lembre-se que as tecelagens
elas fazem parte da cadeia de produção das empresas de confecções, as oficinas de automóveis e os laboratórios de análises clínicas. Por fim, vamos agora sobre encomenda, vamos mostrar os exemplos. Fabricação de navios, aviões, usinas hidrelétricas, agências de propaganda, escritórios de advocacia, arquitetura. Ok? Então, todos aqueles que têm características iguais a esses aqui, nós dizemos, aliás, que eles adotam um sistema sob encomenda. E, lembrando, o sistema produtivo sob encomenda, ele é mais eficaz para estratégias competitivas de focalização. Nunca deixemos de fazer essa relação entre a estratégia competitiva e o sistema produtivo. Atendimento de necessidades específicas dos clientes. A data de fabricação específica é negociada com o cliente. Cada cliente tem o seu lead time. A conclusão do projeto é por vez. Toda empresa se organiza para atender ao projeto do cliente. Existe uma alta flexibilidade dos recursos produtivos, exatamente porque eu preciso, quando eu termino de atender um cliente em particular, com aquelas características, eu tenho que automaticamente, usando aqueles mesmos recursos, habilidades e competências, me ajustar no atendimento das necessidades de outro cliente. E, obviamente, os custos são mais altos. Porém, é preciso aqui deixar claro que esses clientes estão dispostos a pagar o preço por esses produtos ou serviços. Sinteticamente, nós temos aqui um quadro para vocês darem mais uma olhada. Ele é a repetição do que nós dissemos aqui. E aí nós encerramos nossa aula de hoje, mostrando visualmente o processo produtivo, as características, e aí reforçamos a compreensão sobre cada um desses modelos. Muito bem, um abraço a todos e uma boa videoaula sobre sistemas produtivos e estratégias competitivas. Até mais, lembrando que esse nosso material ele está no nosso livro-texto, que é o PDF, disponibilizado no site, e estamos agora usando boa parte aqui do que foi apresentado nesse livro do Tubino, Planejamento e Controle de Produção. Até mais então a todos.